Leia com cuidado esses 3 versículos em sua Bíblia. Primeiro, porque o nosso Evangelho não chegou até vos tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1:5. Segundo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Terceiro, tens nome de que vives, e estás morto. Apocalipse 3:1. Para quem é apenas um estudante, estes versículos podem ser interessantes, mas para um homem sério, empenhado em obter a vida eterna, bem podem provar-se mais do que algo perturbadores. Pois eles evidentemente ensinam que a mensagem do Evangelho pode ser recebida de uma destas 2 maneiras: em palavra somente, sem poder, ou em palavra com poder. E estes versículos também ensinam que quando a mensagem é recebida em poder, efetua uma mudança tão radical que se pode chamar de nova criação. Mas a mensagem pode ser recebida sem poder, e, por certo, alguns a receberam desse modo, pois têm nome de que vivem, e estão mortos. Tudo isso será presente nestes textos. Observando as maneiras de jogar dos homens, pude entender melhor as maneiras de orar dos homens. Na maioria os homens, na verdade, brincam de religião como brincam nos jogos, sendo que de todos os jogos, a religião é o jogo mais universalmente jogado. Os vários desportos têm as suas regras, as suas bolas e os seus jogadores. O jogo desperta interesse, dá prazer e consome tempo, e quando acaba, as equipes competidoras deixam o campo sorrindo. É comum ver um jogador deixar uma equipe e juntar-se a outra e, poucos dias depois, jogar contra os seus ex-colegas com o mesmo entusiasmo que anteriormente demonstrara jogando em favor deles. A coisa toda é arbitrária. Consiste em resolver problemas artificiais e combater dificuldades deliberadamente criadas por amor do jogo. Não tem raízes morais, e não se espera que tenha. Ninguém melhora pelo esforço que a si mesmo se impõe. Tudo não passa de uma agradável atividade que não muda nada nem fixa nada, afinal. Se as condições que descrevemos se limitassem ao campo de esporte, poderíamos passar por alto sem pensar mais nisso, mas que havemos de dizer quando este mesmo Espírito entra no santuário e decide a atitude dos homens para com Deus e para com a religião? Pois a Igreja também tem os seus campos, as suas regras e o seu equipamento para o jogo das palavras piedosas. Ela tem os seus fanáticos, tanto leigos como profissionais, que mantêm o jogo com seu dinheiro e o incentivam com a sua presença, mas que não diferem, na vida ou caráter, de muitos que não têm absolutamente interesse nenhum pela religião. Como um atleta usa uma bola, assim muitos de nós usam palavras. Palavras faladas e palavras cantadas, palavras escritas e palavras proferidas em oração. Nós as atiramos rapidamente pelo campo. Aprendemos a manejá-las com destreza e graça. Edificamos reputações sobre a nossa habilidade verbal e ganhamos como recompensa o aplauso dos que apreciaram o jogo. Mas a vacuidade disso transparece do fato de que, após o jogo religioso, basicamente ninguém é nada diferente do que era antes. As bases da vida continuam inalteradas, os mesmos princípios antigos dominam, o mesmo velho Adão governa. Eu não disse que a religião sem poder não faz nenhuma mudança na vida de alguém. Disse apenas que não faz nenhuma diferença fundamental. A água pode mudar de líquido para vapor, de vapor para neve e de novo para líquido, e continua sendo fundamentalmente a mesma coisa. Assim a religião sem poder pode submeter o homem a muitas mudanças superficiais deixando-o exatamente igual ao que era antes. É justamente aí que está a armadilha. As mudanças são apenas de forma, não de natureza. Por trás do homem não religioso e do homem que recebeu o Evangelho sem poder estão os mesmos motivos. Um ego não abençoado jaz no fundo de ambas as vidas, com a diferença que o homem religioso aprendeu a disfarçar melhor o defeito. Os seus pecados são mais refinados e menos ofensivos do que antes de ele dedicar-se à religião, mas o homem mesmo não é melhor aos olhos de Deus. Na verdade pode ser pior, pois sempre Deus odeia o artificialismo e o fingimento. O egoísmo ainda vibra como um motor no centro da vida desse homem. É verdade que ele pode reorientar os seus impulsos egoísticos, mas a sua desgraça é que o seu ser interior ainda vive sem ser censurado e até mesmo insuspeito dentro das profundezas do seu coração. Ele é uma vítima da religião sem poder.
O homem que recebeu a palavra sem poder aparou a sua sebe, mas esta continua sendo uma sebe de espinhos e jamais poderá produzir os frutos da nova vida. Os homens não podem colher uvas dos espinheiros nem figos dos abrolhos. Entretanto, tal homem pode ser um líder na igreja, e a sua influência e o seu voto podem chegar a determinar o que será a religião em sua geração. A verdade recebida em poder muda as bases da vida de Adão para Cristo, e um novo conjunto de motivos entra em ação dentro da alma. Um novo e diferente espírito penetra na personalidade e torna o crente um homem novo em cada departamento do seu ser. Os seus interesses mudam das coisas externas para as internas, das coisas da terra para as do céu. Ele perde a fé na solidez dos valores externos, vê claramente o desengano das aparências exteriores, e o seu amor pelo mundo invisível e eterno e sua confiança nele tornam-se mais fortes à medida que a sua experiência se amplia. Com as ideias aqui expressas a maioria dos cristãos concordará, mas o abismo entre a teoria e a prática é tão grande que chega a ser aterrador. Pois o evangelho é com demasiada frequência pregado e aceito sem poder, e nunca se efetua a alteração radical que a verdade exige. Pode haver, é certo, uma mudança de alguma espécie. Pode-se fazer um negócio intelectual e emocional com a verdade, mas o que quer que aconteça não basta, não é bastante profundo, não é suficientemente radical. A criatura é mudada, mas ele não é novo. E justamente aí está a tragédia disso. O evangelho tem que ver com vida nova, com um nascimento para cima, para um novo nível do céu. Enquanto ele não efetuar esse renascimento, não realizou a obra salvadora dentro da alma. Sempre que a palavra vem sem poder, falta o seu conteúdo essencial. Pois há na verdade divina uma nota imperiosa, há em torno do evangelho uma urgência, uma finalidade que não pode ser ouvida ou sentida, a não ser com a capacitação do Espírito. Devemos manter constantemente em mente que o evangelho não é boa nova somente, mas também um julgamento de todo aquele que o ouve. A mensagem da cruz é de fato boa nova para o penitente, mas para os que não obedecem ao evangelho traz consigo um toque de advertência. O ministério do Espírito ao mundo impenitente é falar do pecado, da justiça e do juízo. Para os pecadores que querem deixar de ser pecadores intencionais e querem tornar-se obedientes filhos de Deus, a mensagem do Evangelho é de paz irrestrita, mas também é, por sua própria natureza, um árbitro dos destinos futuros dos homens. Este aspecto secundário é quase totalmente negligenciado em nossos dias. O elemento dádiva do Evangelho é apresentado como seu conteúdo exclusivo, consequentemente, o elemento mudança é ignorado. Assentimento teológico é tudo que se requer para fazer cristãos. A este assentimento chamam fé, e se pensa que essa é a única diferença entre os salvos e os perdidos. Concebe-se assim a fé como uma espécie de magia religiosa que traz ao Senhor grande deleite e que possui um misterioso poder para abrir o reino do céu. Quero ser justo com todos e encontrar todo o bem que puder nas crenças religiosas de todos os homens, mas os efeitos nocivos desta crença na fé como uma magia são maiores do que os pode imaginar quem não os tenha enfrentado face a face. Há grandes assembleias. Se diz fervorosamente hoje em dia que a única qualificação essencial para o céu é ser um homem mau, e que a única barreira para o favor de Deus é ser um homem bom. A própria palavra retidão só é pronunciada com frio escárnio, e o homem moral é olhado com comiseração. O cristão, dizem esses mestres, não é moralmente melhor do que o pecador. A única diferença é que recebeu Jesus e, assim, tem um Salvador. Espero que não só irreverente demais perguntar, Salvador do quê? Se não for do pecado, da má conduta e da velha vida decaída, então do quê? E se a resposta for, das consequências dos pecados passados e do juízo vindouro, ainda isso não nos satisfará. Será que a justificação das ofensas passadas é tudo que distingue o cristão do pecador impenitente? Pode um homem tornar-se crente em Cristo e não ser melhor do que era antes? Será que o Evangelho não oferece nada mais do que um hábil advogado para colocar pecadores culpados em liberdade no dia do juízo? Penso que a verdade nesta questão não é nem profunda demais, nem difícil demais de descobrir.
A justiça própria é uma efetiva barreira para o favor de Deus, porque lança de volta o pecador aos seus próprios méritos e o priva da justiça de Cristo imputada. E ser um pecador confesso e conscientemente perdido é necessário para o ato de receber a salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto jubilosamente admitimos e constantemente afirmamos, mas eis aqui a verdade que tem sido negligenciada em nossos dias. Um pecador não pode entrar no reino de Deus. As passagens bíblicas que declaram isto são demasiado numerosas e demasiado conhecidas para que seja necessário repeti-las aqui, mas o cético poderia examinar Gálatas 5:19, 21 e Apocalipse 21:8. Como, então, pode alguém ser salvo? O pecador penitente encontra-se com Cristo e depois desse encontro salvador, não é mais pecador. O poder do Evangelho o transforma, muda a base da sua vida do ego para Cristo, faz com que ele dê meia volta e tome nova direção, e faz dele uma nova criação. O estado moral do penitente quando vem a Cristo não afeta o resultado, pois a obra de Cristo varre dele tanto o que tem de bom como o que tem de mal, e o transforma noutro homem. O pecador que volta não é salvo por alguma transação judicial sem uma correspondente mudança moral. A salvação tem que incluir uma mudança judicial de estado, mas o que é passado por alto por muitos mestres é que ela inclui também uma real mudança na vida do indivíduo. E com isso queremos dizer mais do que uma mudança de superfície. Queremos dizer uma transformação tão profunda quanto as raízes da vida humana. Se não chega a essa profundidade, não chegou a suficiente profundidade. Se não tivéssemos sofrido primeiro um sério declínio em nossas expectativas, não teríamos aceitado essa insípida e técnica concepção da fé. As igrejas, mesmo as conservadoras, são mundanas no espírito, moralmente anêmicas, vivem na defensiva, imitando em vez de tomar iniciativas, e numa condição miserável, em geral porque durante 2 gerações completas lhes tem dito que a justificação não é nada mais que um veredito de não culpado pronunciado pelo Pai Celeste sobre um pecador que pode apresentar a mágica moeda fé com um maravilhoso abre-te sésamo gravado nela. Se a afirmação não é tão contundente assim, ao menos a mensagem é defendida de modo tal que chega a causar essa impressão. A coisa toda resulta de ouvir a palavra sem poder, e de recebê-la do mesmo modo. Ora, a fé é na verdade o abre-te sésamo da bem-aventurança eterna. Sem fé é impossível agradar a Deus, e nenhum homem pode salvar-se sem fé no Salvador ressurrecto. Mas a verdadeira qualidade da fé é quase universalmente omitida, a saber, a sua qualidade moral. A fé é mais que mera confiança na veracidade de uma afirmação feita na Escritura Sagrada. Ela é uma coisa altamente moral e de essência espiritual. Invariavelmente efetua transformação radical na vida de quem a exerce. Muda a visão interior, do ego para Deus. Introduz o seu possuidor na vida do céu estando ele na terra. Não é meu desejo diminuir o efeito justificador da fé. Nenhum homem que conheça as profundezas da sua própria iniquidade ousaria comparecer perante a inefável presença sem nada para recomendá-lo senão o seu próprio caráter, tampouco cristão algum, sábio após a disciplina dos fracassos e das imperfeições, quereria que a sua aceitação da parte de Deus dependesse de algum grau de santidade que ele pudesse ter atingido mediante as operações da graça interior. Todos os que conhecem os seus próprios corações e as provisões do Evangelho se unirão na oração do homem de Deus. Quando ao som da trombeta ele chegar, oxalá nele ou seja visto, da sua justiça apenas revestido, sem culpa diante do seu trono estar. Uma coisa angustiante é que uma verdade tão bela tenha sido tão pervertida. Mas a perversão é o preço que pagamos por deixar de dar ênfase ao conteúdo moral da verdade. É a maldição que acompanha a ortodoxia racional quando apaga ou rejeita o espírito da verdade. Ao afirmar que a fé no Evangelho efetua uma mudança da força motriz da vida, do ego para Deus, estou apenas afirmando os fatos puros e simples. Todo homem dotado de entendimento moral necessariamente tem consciência do flagelo que o aflige interiormente. Necessariamente está cônscio daquilo a que chamamos ego, a que a Bíblia chama carne, ser pessoal, natureza humana, mas, seja qual for o nome que se lhe dê, um senhor cruel e um inimigo mortal.
Jamais o faraó dominou tão tiranicamente Israel como este inimigo oculto domina os filhos e filhas dos homens. As palavras de Deus a Moisés concernentes a Israel no cativeiro bem podem descrever-nos a todos. Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. E quando, como com tanta ternura afirma o credo niceno, nosso Senhor Jesus Cristo por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne do Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos, e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai, para que o fez? Para que nos pronunciasse tecnicamente livres e nos deixasse em nossa escravidão? Nunca. Deus não disse a Moisés: desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra e uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Chega-te a Faraó, e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. Para os seres humanos cativos do pecado, Deus jamais tenciona menos que plena libertação. A mensagem cristã retamente entendida significa isto: o Deus que pela palavra do Evangelho proclama livres os homens, pelo poder do Evangelho de fato os faz livres. Aceitar menos que isso é conhecer o Evangelho somente em palavra, sem o seu poder. Aqueles a quem a palavra vem em poder experimentam este livramento, esta migração interior da alma, da escravidão para a liberdade, esta libertação do cativeiro moral. Conhecem por experiência uma radical mudança de posição, uma real travessia, e conscientemente se firmam noutro solo, sob outro céu, e respiram outro ar. Mudam-se os motivos da sua vida e se renovam os seus impulsos internos. Que são esses velhos impulsos que outrora impunham a obediência com a ponta do chicote? Que são eles, senão pequenos mestres de obras, servos do grande mestre de obras, o ego, os quais se põem diante dele e fazem a sua vontade? Mencioná-los todos requereria um livro só para isso, mas gostaríamos de indicar um deles como tipo ou exemplo dos demais. É o desejo de aprovação social. Isto não é mal em si mesmo, e poderia ser perfeitamente inocente se estivéssemos vivendo num mundo sem pecado, mas desde que a raça humana apartou-se de Deus, caiu, e se juntou aos seus inimigos. Ser amigo do mundo é ser colaborador do mal e inimigo de Deus. Todavia, o desejo de agradar os homens está por trás de todos os atos sociais, desde as mais altas civilizações até os mais baixos níveis em que se acha a vida humana. Ninguém pode escapar disso. O fora da lei que burla as regras da sociedade e ao filósofo que se eleva em pensamento acima do comum, parecem ter evitado a armadilha, mas na realidade apenas estreitaram o círculo daqueles a quem eles desejam agradar. O fora da lei tem os seus comparsas diante dos quais procura brilhar. O filósofo, o seu grupo de pensadores superiores cuja aprovação é necessária para sua felicidade. Para ambos, a raiz dos motivos permanece intacta. Cada um deles aufere sua paz da ideia de que goza a estima dos seus companheiros, conquanto cada qual interprete à sua maneira toda a questão. Cada ser humano olha para os seus companheiros humanos porque não tem ninguém para quem olhar. Davi podia dizer: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, mas os filhos deste mundo não têm Deus, só têm uns aos outros, e andam apegando-se uns aos outros e procurando uns aos outros para se sentirem seguros, como crianças apavoradas. Mas sua esperança lhes falhará, pois são como um grupo de homens dos quais nenhum sabe manejar um avião em voo que, de repente, se vêem nos ares sem piloto, cada qual esperando que os outros os levem a salvo ao solo. A sua confiança, desesperada, mas equivocada, não os pode salvar da destruição que certamente lhe sobrevirá. Com este desejo de agradar os homens tão profundamente implantado dentro de nós, como podemos desarraigá-lo e mudar o nosso impulso vital para agradar a Deus, em vez de agradar os homens? Bem, ninguém pôde fazê-lo sozinho, nem com a ajuda de outras pessoas, nem por meio da educação ou de exercícios, nem por qualquer outro método conhecido debaixo do sol. O que se requer é uma inversão da natureza, que, por ser uma natureza decaída, não é menos poderosa, e esta inversão tem que ser um ato sobrenatural.
Esse ato o Espírito executa mediante o poder do Evangelho quando recebido com fé viva. Então ele remove a velha natureza e instaura a nova. Então ele invade a vida como a luz do sol invade uma paisagem e expulsa os velhos motivos como a luz expulsa a escuridão do firmamento. O modo como age na experiência é mais ou menos assim. O homem que crê é subitamente dominado por uma vigorosa sensação de que só Deus importa. Logo isto passa a agir em sua vida mental e condiciona todos os seus juízos e todos os seus valores. Agora ele se vê livre da escravidão das opiniões humanas. Um forte desejo de agradar somente a Deus toma posse dele. Logo aprende a querer acima de tudo mais a certeza de que está sendo agradável ao Pai Celestial. É esta mudança completa em sua fonte de prazer que torna invencíveis os homens de fé. Assim os santos e mártires puderam ficar sós, abandonados por todos os amigos terrenais, e morrer por Cristo debaixo do aborrecimento universal da humanidade. Quando, para intimidá-lo, os juízes de Atanásio o advertiram de que o mundo inteiro estava contra ele, Atanásio ousou replicar: então é Atanásio contra o mundo. Esse brado cruzou os séculos e hoje pode fazer-nos lembrar que o Evangelho tem poder para livrar os homens da tirania da aprovação social e os torna livres para fazerem a vontade de Deus. Isolei este único inimigo para consideração, mas este é somente um, e existem muitos outros. Eles parecem existir por si mesmos e ter existência separada uns dos outros, mas é só aparência. Na verdade são apenas ramos da mesma vinha venenosa, desenvolvendo-se da mesma raiz má, e morrem juntos quando morre a raiz. Essa raiz é o ego, e a cruz é seu único destruidor capaz. A mensagem do Evangelho é, pois, a mensagem de uma nova criação em meio a uma antiga, a mensagem da invasão da nossa natureza humana feita pela vida eterna de Deus e a substituição da velha natureza pela nova. A nova vida captura a natureza do homem de fé e se dedica à sua benévola conquista que não é completa enquanto a vida invasora não tiver tomado posse total e não tiver emergido uma nova criatura. E este é um ato de Deus, sem ajuda humana, pois é um milagre moral e uma ressurreição espiritual.